Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable e 181 NET. No programa de hoje a gente vai conversar com o Antônio Neto, vamos falar sobre plebiscito. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta e agora vamos dar início ao nosso bate-papo com o Antônio Neto para falar sobre plebiscito para a criação da Assembleia Constituinte. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Carla. Na verdade, para a gente começar essa conversa e também para dar um norte para o telespectador que nunca ouviu falar sobre o assunto, vamos começar bem do começo. O que é, de fato, um plebiscito? O plebiscito é um instrumento utilizado na democracia para perguntar à população sobre determinados tipos de assuntos de interesse da sociedade. Alguns anos atrás, a gente teve o plebiscito sobre o desarmamento na sociedade brasileira, que ela perguntou se a sociedade era a favor ou não de se ter armas de fogo em casa. Então, um plebiscito ele pergunta para o conjunto da população sobre variados temas qual que é a opinião dela. E a opinião da maioria vai ser a opinião que o país vai ter como decisão. Na prática, quem pode convocar um plebiscito, já que, na verdade, ele tem uma proporção nacional? Um plebiscito oficial, ele só é convocado ou pelo Executivo ou pelo Legislativo, né? No nosso caso, nós estamos trabalhando com um plebiscito popular. O plebiscito popular, ele não necessita de uma convocação oficial do Estado, mas também ele não tem um resultado oficial, vamos dizer assim, que vai ser a opinião do conjunto da maioria da sociedade, né? O nosso plebiscito popular ele é construído através dos trabalhos de base, das ações e das construções que os movimentos, tanto sindical como social, ele faz no seu dia a dia, né? Então, o nosso plebiscito é um plebiscito popular, ele não é um plebiscito oficial. A gente quer que seja um plebiscito oficial que depende da nossa capacidade de mobilização, de exigir, tanto do Executivo quanto do Legislativo, a convocação desse plebiscito. Na prática, quanto maior o resultado do plebiscito popular, maior a possibilidade dele ser um plebiscito oficial. Isso, justamente nisso que a gente está apostando. Quanto mais a gente conseguir de votação no plebiscito popular, maior será a nossa capacidade de exigir dos poderes do nosso país a convocação de um plebiscito oficial. Quais são as principais instituições, os órgãos, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, de qual você vem fazendo parte, né, que estão mobilizados em prol do plebiscito popular? Nós temos uma quantidade grande de organizações sindicais, de centrais sindicais, de sindicatos de trabalhadores de várias categorias, movimentos sociais do campo e da cidade, movimentos de juventude, movimentos feministas, movimento de negros e negras, enfim, estudantes, trabalhadores urbanos, trabalhadores informais. Temos várias organizações centrais sindicais, por exemplo, a CUT, o Sindicato dos Bancários do Rio, a Marcha Mundial das Mulheres, o Levante Popular da Juventude, que fazem parte do Comitê Estadual e que ajudam a construir a campanha do plebiscito popular no estado do Rio de Janeiro. Além de instituições propriamente ditas e de pessoas que fazem parte do sindicato, do movimento feminista e tal, quem mais pode aderir a esse plebiscito popular? A ideia é que o plebiscito ele seja composto, tenha participação de todo e qualquer brasileiro que se interessa pela temática da reforma política, né, e da convocação de uma constituinte exclusiva para a reforma política, porque a gente entende que a construção
desse plebiscito, para além das organizações, ela tem que chegar, sobretudo, naquele trabalhador e naquela trabalhadora que não está participando ativamente da vida política, mas que com o tema do plebiscito e com o tema da reforma política, a gente quer fazer com que eles participem ativamente da vida política brasileira. Então você, trabalhador, trabalhadora que trabalha em casa de família, trabalha nas fábricas, trabalham nas escolas, é muito importante você procurar conhecer o plebiscito e se engajar nessa campanha, que ela é das organizações instituídas, mas ela é sobretudo da população brasileira. Ela é uma ação que a gente quer construir com o conjunto do povo brasileiro para colocar esse tema da reforma política tão importante para a nossa vida. Para que haja adesão, na verdade, não só dos sindicatos e dos movimentos constituídos, mas da população que está em casa, o nosso telespectador que está assistindo, eu acho que na maior parte das vezes ele tem que entender o que vai fazer, qual vai ser a mudança real na vida dele se o plebiscito for estabelecido e o que é o plebiscito de fato e como é que isso vai mudar a vida dele enquanto cidadão. Olha só, nós queremos com esse plebiscito fazer com que o povo brasileiro possa influir diretamente, possa participar diretamente na vida política do país. Hoje, na nossa democracia representativa, na nossa forma de democracia, o trabalhador ele é convidado a participar da vida política somente a cada 2 anos, quando ele vai votar, vai colocar o seu voto na urna. A gente entende que democracia é muito mais do que só votar nos nossos representantes. O plebiscito ele é a possibilidade de fazer com que a população brasileira possa colocar a sua opinião em temas que são importantes para o conjunto da população brasileira. A gente colocou a nossa opinião no plebiscito sobre o desarmamento. Nós queremos agora colocar a nossa opinião também sobre o tema da reforma política. Mas para que essa reforma política? Para que a gente quer construir uma reforma política para que a população participe? Porque a gente entende que essa participação que a gente tem hoje ela é insuficiente. Quando a gente elege deputados e deputadas, senadores e senadoras, em teoria, ele representa os interesses da maioria da população que elegeu para estar naquele espaço. Mas, na verdade, eles representam quase sempre os seus interesses individuais, os seus interesses de classe e os seus interesses de quem, vamos dizer assim, banca a sua campanha política, né? Então, quando a gente elege um deputado ou uma deputada, que ela diz para a gente que está representando os interesses do conjunto da população, na verdade, quando ela chega lá, ela representa os seus interesses individuais. Nós queremos eleger candidatos, deputados, deputadas, senadores e senadoras que representem de fato os interesses do conjunto da população brasileira. E não queremos só eleger os representantes, nós queremos dar a nossa opinião na vida concreta da população. Por exemplo, nós queremos saber, em qualquer assunto de interesse nacional, por exemplo, se a gente quer construir de fato uma reforma agrária, por exemplo, se a população ela é a favor da reforma agrária, nós queremos que com o plebiscito a população possa opinar sobre isso. E o plebiscito não é só para saber, perguntar, o que é que significa uma reforma agrária? Para construir um plebiscito, a gente precisa necessariamente que as instituições constituídas, mas também as escolas, os hospitais, todos os espaços da sociedade, a gente possa debater esse tema para no dia da votação a gente dizer qual que é a nossa opinião. Que a gente vai dar a nossa opinião a partir de um debate constituído através da sociedade, seja ela pelos sindicatos, pelos movimentos constituídos, mas também pelo conjunto da população, pelos professores, pelas pessoas que trabalham nas fábricas, que elas possam ter espaços de debate e construir o seu entendimento sobre determinado assunto. O que a gente ouve, na verdade, de uma forma geral, é que muitas pessoas afirmam que uma constituinte ela pode ser agravante no sentido de autorizar questões complicadas, como, por exemplo, a pena de morte. E aí, na verdade, isso não é uma verdade, não é isso? Olha só, a Constituinte, ela é um instrumento da democracia para mudar as leis da nossa sociedade.
que rege a nossa sociedade. Em 1988, nós tivemos a promulgação de uma Assembleia Constituinte que surgiu como resultado do processo de democratização do nosso país depois da ditadura militar, que era regido por um conjunto de leis autoritárias que transformou o nosso país no estado de exceção, no estado onde a polícia mandava e a população tinha que obedecer a partir dos dos mandamentos dos generais. Em 88 se construiu uma constituinte, antes, 86, foi eleita uma constituinte que resultou na constituinte de 88, que é a que nos rege. Essa constituinte, ela versou sobre todos os aspectos da vida do povo, desde a educação, a saúde, o processo eleitoral, quais são os deveres e os direitos de cada cidadão, colocou cláusulas pétreas, que são as cláusulas que não podem ser mudadas em outras constituintes, para reger a vida dessa nossa população, Cláusulas trabalhistas, previdenciárias, sindicais, enfim. Uma série de direitos que, nesse momento em que nós estamos querendo construir essa constituinte, a ideia é que a gente não mude as cláusulas pétreas da nossa Constituição de 88. Nós queremos discutir somente as questões relacionadas ao sistema político, a nossa forma de eleger os nossos representantes e fazer com que a gente atue diretamente na vida política brasileira, não somente nas eleições a cada 2 anos, mas nós queremos participar e construir a nossa participação em outros momentos da vida política brasileira, Então, o plebiscito ele é um momento e a Constituinte ela vai versar sobre coisas, sobre possibilidades de mudança do sistema político existente, que nós queremos mudar. Nós não vamos versar sobre os direitos já constituídos dos trabalhadores, como, por exemplo, férias, como, por exemplo, 13º, como, por exemplo, os direitos que estão garantidos na consolidação das leis trabalhistas. A gente não quer mexer nesses direitos, a gente quer aprofundar os direitos para a classe trabalhadora, os direitos que já existem, nós vamos defendê-los e queremos aprofundar mais direitos para o conjunto dos trabalhadores. Maravilha. Para a realização de um plebiscito, na verdade, a gente precisa que a população em massa esteja envolvida. Para isso, para você também, telespectador, entender o quão importante é a participação de você, a gente vai assistir agora uma matéria que foi veiculada no dia 28 de julho, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, através da TV UESB, que é a TV da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nosso intuito com essa veiculação é que você consiga entender a importância da integração de todo o nosso país. Assiste aí. Mais uma vez, dezenas de grupos sociais se reuniram, vindos de vários municípios das regiões sul e sudoeste do estado. Elizabeth faz parte da direção nacional do MST. Desde o começo das discussões em torno do plebiscito constituinte, ela diz que as mudanças ocorreram principalmente nos discursos das pessoas que passaram a desejar reformas no sistema político do país. O que nós precisamos mudar? As grandes reformas nós precisamos fazer, A reforma política, a reforma agrária, a reforma tributária. São reformas necessárias hoje para o nosso país avançar e que, infelizmente, a forma como o Congresso está constituindo, ele não permite que isso mude, a não ser que o povo se mobilize. Então, o debate hoje é com o povo, para que o povo possa, de fato, dizer o que precisa mudar e como mudar. O plebiscito constituinte é uma iniciativa popular que tem sido construída nos últimos meses para discutir e propor uma reforma no sistema político brasileiro. Em todo o país, reuniões como esta acontecem com frequência a fim de saber se o povo deseja essa reforma. Apesar de não ter validade legal, todos os resultados do plebiscito popular serão levados às autoridades e poderes da República. Luciano Souza é representante do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados e da Central Única dos Trabalhadores. E a sua entrada nos movimentos sociais começou quando ele percebeu que só a mudança no quadro político do país haverá uma mudança para a sua categoria. No mês de julho de 2013, a gente vem nos grupos de estudo fazendo essa discussão, buscando o entendimento da realidade, o que é esse plebiscito, o que ele vem trazer de melhorias para nós trabalhadores terceirizados
e para a população em geral. E a gente vem todos os meses fazendo essa discussão e até a gente chegou hoje num denominador comum de estar fazendo aqui esse encontro para estar passando também a nossa experiência como sindicalista e mostrando o quanto vai ser valoroso a gente conseguir aprovar esse plebiscito. De acordo com o Luciano, toda essa discussão deve ser pensada a longo prazo. Mesmo assim, para que as mudanças ocorram, é necessário que o interesse parta daqueles que mais deveriam se interessar pela mudança, o povo. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Neto e vamos continuar falando sobre o plebiscito para a criação da Assembleia Constituinte. Na avaliação do Comitê Estadual e do movimento propriamente dito assim, você já tem uma ideia da expectativa das pessoas que participem no dia efetivamente do plebiscito popular? A nossa expectativa de coleta de votos, vamos dizer assim, nós estamos tentando bater uma meta de 10 milhões de votos a nível nacional. Essa, vamos dizer assim, é uma meta física, né, do quanto que a gente quer ter de voto lá na urna. Mas a meta política desse plebiscito é colocar o tema da reforma política e da convocação de uma constituinte exclusiva do sistema político na pauta da sociedade brasileira. A gente quer colocar para cada trabalhador e cada trabalhadora a necessidade de se fazer esse debate, de colocar a reforma política como um tema importante para você. Como para o trabalhador ele entender que se ele deixar o espaço da política para outra pessoa, as mesmas pessoas que ocupam esse espaço há tanto tempo vão continuar a ocupar esse espaço e a ditar as regras que a gente vive. Então, nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que ocupar esse espaço para não deixar que nenhum empresário diga a forma que a gente tem que viver, diga em quem a gente tem que votar, diga o que a gente tem que fazer. A expectativa principal desse plebiscito, para além da coleta de votos, é colocar para o povo trabalhador brasileiro a necessidade da gente participar da política, da gente influir na política, da gente colocar a nossa opinião e não deixar para que os outros falem por nós. O plebiscito oficial, né, ele tem uma pergunta e normalmente sim ou não, não é isso? Como é que vai ser na prática esse plebiscito popular? O que se está perguntando nesse momento para a população? A pergunta do plebiscito ela é simples. Ela é: se você é a favor da convocação de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. É simples a pergunta. Agora, fazer a discussão do que é uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político demanda muito tempo e muito trabalho de base, muita conversa com o trabalhador, muita conversa no ouvido para a gente explicar o que é essa constituinte. Se a gente tentasse aqui de uma forma muito simples, imagina que você tem aí no máximo 1 minuto para poder convencer um cidadão através da televisão, que não é muito fácil, né, porque a gente hoje tem o artifício do controle remoto. Se você tivesse que explicar assim, o que essa pergunta significa, o que o sim vai significar, fala para o nosso telespectador. Essa pergunta, a resposta sim para ela, que é a resposta que nós temos que dar no dia da votação, é se você quer participar da vida política do Brasil. Se você está disposto a colocar a sua opinião nos rumos que nós vamos dar para o nosso país. Se você é contra a corrupção, se você é contra os desmandos que o poder público exerce no nosso país hoje, responder sim a essa pergunta é você assumir a responsabilidade também pela construção de um país novo, pela construção de uma outra forma de fazer política, pela construção de você dizer e de juntar os seus vizinhos, os seus amigos e dizer: nós queremos participar da política, nós queremos influir na política e nós queremos fazer uma política que represente de fato os nossos anseios e não os anseios de um grupo pequeno de empresários que só visam os seus lucros. Quando a gente pensa no grupo pequeno, na verdade a gente pode falar até mesmo do quantitativo de deputados, de senadores que estão lá e que são em sua maioria empresários ou latifundiários e tal. É também para tentar fugir dessa máquina que o plebiscito popular está sendo estabelecido? O plebiscito ele é um primeiro momento dessa luta que é grande, né?
nós queremos construir com a reforma política uma outra forma de se fazer representação. Nós não queremos mais ser representados por uma parte ínfima da nossa população brasileira. Dos 513 deputados, nós temos muitos, a grande maioria deles são representantes de grandes empresas, de empreiteiras, de políticos ligados ao que é de mais tradicional a agricultura brasileira, aos latifundiários, né? E que todos são financiados privadamente por alguma empresa, que supostamente estão defendendo os nossos interesses, mas quando chega lá, só vão defender os interesses das suas empresas e dos seus interesses particulares e dos grupos que eles representam. Nós queremos, com esse plebiscito, democratizar a democracia. Nós queremos fazer com que a democracia ela seja radicalizada. É inadmissível a gente pensar um país como o Brasil, que tem mais de 50% de mulheres, e só 8% das mulheres do Brasil, só 8% das mulheres no parlamento, só 8% das pessoas no parlamento são mulheres. É inadmissível a gente pensar um país que tem quase 60% da população de negros e negras e ter representados no Congresso Nacional cerca de 5% da população. É inadmissível a gente ter no Brasil mais de 55 milhões de jovens entre 18 e 24 anos no Brasil e que só 3% deles são representados no Congresso Nacional. Nós temos uma imensa maioria da população brasileira que não se sente representado por esse Congresso e por esse Senado. Então, a construção do plebiscito é fazer com que o trabalhador, a trabalhadora, a mulher, o jovem, a jovem, o negro e a negra, a população LGBT possa colocar dentro do Congresso os seus interesses de fato. Não ficar esperando que um conjunto pequeno da população ouse a nos representar, porque eles não nos representam, eles representam somente os seus interesses individuais. Então é por isso que nós queremos construir o plebiscito e construir a mudança desse sistema político para colocar as pessoas para se representarem. Os jovens, as mulheres, os negros, as negras, enfim. Nós queremos falar por nós mesmos. O plebiscito popular sendo realizado com sucesso, a gente conseguindo um plebiscito oficial, avaliando a importância da participação e o cidadão dizendo, num plebiscito oficial, que ele quer, de fato, participar da gestão do nosso país, quais seriam alguns dos outros temas que o comitê gostaria que fossem abordados em outros momentos? Participar da política, conseguir a convocação de uma constituinte exclusiva, ela vai colocar para a gente, primeiro, para discutir o sistema político, né? A forma de nos representar. Nós queremos mudar essa forma. Depois disso, com a eleição de um novo parlamento, com a eleição de novos representantes, que representem, de fato, os interesses do povo, nós queremos colocar temas que são extremamente necessários para a gente mudar, de fato, a estrutura da nossa sociedade. Da gente mudar o que a gente fala de reformas estruturantes da nossa sociedade. Primeiro, uma reforma agrária em que ela possa colocar o povo trabalhador no campo para produzir alimentos de fato para a população. Nós temos uma agricultura forte no nosso país, mas é uma agricultura empresarial que visa somente a exportação, que visa somente a produção de cereais para exportação, para dar mais divisas para a nossa balança comercial. Nós queremos uma reforma agrária que possa produzir alimentos que vá diretamente à mesa do povo brasileiro. Alimentos que alimentem a nossa população e que sejam alimentos saudáveis, sem agrotóxicos. Hoje o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Todo alface, a grande maioria do alface que você come, do pepino, do tomate, do morango, de todas as frutas, verduras e legumes que a gente consome, ela tem muito agrotóxicos. Nós queremos produzir alimentos através de uma reforma agrária profunda, produzir alimentos saudáveis para o conjunto da população brasileira. Uma outra reforma essencial
é a reforma urbana, para a gente acabar com esse passivo, com essa discrepância tão grande entre quem tem lugar para morar e quem não tem lugar para morar, para tirar das ruas as pessoas que não têm poder para pagar um aluguel. A reforma urbana, ela é necessária para a gente dar casa a quem precisa de casa. Colocar os trabalhadores que pagam uma fortuna de aluguel, que gastam quase 60% do seu salário no pagamento de aluguel, para que ele possa utilizar esse dinheiro em outra coisa, em saúde, em educação, em diversão, em cultura, com a reforma urbana, propiciar esse trabalhador a ter o seu cantinho para morar, para usufruir de outras coisas da vida. Outras coisas com relação à reforma tributária, por exemplo. Nós queremos uma reforma tributária progressiva, que não produza as discrepâncias que a gente tem hoje no nosso país, em que um empresário pague a mesma quantidade de impostos que nós, trabalhadores, né? É impossível a gente pensar um Eike Batista da vida, que tem milhões e milhões de reais, ele pessoalmente paga a mesma quantidade de imposto que eu e que você, trabalhador. Se você declara imposto de renda, você vai pagar mais ou menos a mesma coisa que ele está pagando. Nós queremos uma reforma tributária em que quem ganha mais, paga mais imposto. Quem ganha menos, paga menos imposto. Só assim a gente consegue uma equidade, vamos dizer assim, na obtenção de imposto. A gente paga muito imposto no Brasil, pagamos, mas nós pobres pagamos a mesma quantidade de imposto que os ricos. Isso a gente não pode tolerar. E fazer com que esses impostos sejam, de fato, revertidos nas áreas sociais, que aí entra outras reformas que a gente precisa com a discussão que o povo tem que colocar. A reforma do sistema educacional e a reforma do sistema de saúde, né? Nós precisamos fazer com que a grande maioria da nossa população em idade escolar tenha acesso à escola nos diversos níveis, fundamental, médio, infantil e, sobretudo, também universitário. Hoje, nós temos cerca de 15% da nossa população jovem tendo acesso à universidade, mas cresceu nos últimos anos, mas nós queremos que seja muito mais. Nós queremos que todo e qualquer jovem em idade de estar dentro da universidade possa escolher estar na universidade, não precisa fazer vestibular para entrar. Nós queremos universalizar o ensino no Brasil. E a saúde da mesma forma. Nós queremos que todo trabalhador e toda trabalhadora tenha acesso a uma saúde de qualidade, uma saúde que possa atender às demandas do conjunto da população. Então, depois que a gente montar o plebiscito e ganhar a Constituinte, nós queremos influir sobre outras reformas para melhorar cada vez mais a vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Maravilha. A gente vai fazer uma pausa, na verdade o programa está chegando ao final, e a gente vai apresentar uma matéria que foi veiculada na TVT, que é uma emissora que dá voz aos movimentos dos trabalhadores e tal, e que esteve no Rio de Janeiro no dia 2 de agosto, no Curso dos 1000. Vamos assistir. Você se sente representado no sistema político atual? Todos os brasileiros e brasileiras têm direito à representação e participação nas decisões políticas do país. Hoje não é assim. Setores expressivos da população brasileira estão subrepresentados dentro do Congresso Nacional, como as mulheres, os negros e os jovens. A reforma política tem que assegurar condições do povo poder influir diretamente nos rumos do Brasil. Venha construir essa campanha. Obrigada, telespectador, por ter ficado com a gente. Tenho certeza que você aprendeu informações importantes. Nosso assunto ainda não se esgotou, então a gente volta na próxima semana conversando com o Neto ainda sobre a questão do plebiscito. Um abraço e até a próxima semana.